mais essa oportunidade de quinta-feira. Toda vez eu falo isso, né? Mas a quinta-feira, como diz, a gente é crente, você não vai achar que a gente é mentira. Quinta-feira eu chamei a esposa para vir aqui, no dia que tinha culto, e eu estou meio difícil de sair da sede, eu quase não vou lá. O dia que eu não tenho agenda, eu tenho que ir lá. Eu falo, gente, eu não vou fazer igual o pastor que eu vou visitar, eu já não paro aqui. Só vem na terça. O culto que eu nos pede para estar na terça e na reunião ministerial. Todas as vezes eu saio, não saio sem falar com ele, ele permite, a gente sai, aí eu. O dia que eu estou de folga, não dá. Porque ainda não teve culto lá. Ele foi daí, vamos lá. Mas sabe aquele negócio que você fica terça, você fica quarta, quinta, sem culto em casa, deu de tarde, deu uma preguiça de banho. Tá vindo culto é hoje, fui ontem porque eu tinha a gente em Goiânia, não estava lá. A gente não veio aqui, mas a gente estava no plano de cá, eu até estou devendo. Pastor, eu preciso lá pagar, porque o projetando era para me empregar aqui, mas o meu pastor pegou mais de emprego. E bem no dia de empregar aqui, o pastor nos convocou para dar uma palavra na sede, porque o pregador faltou. Estou feliz que, eu já falei isso algumas vezes, eu estou aqui nessa cidade, primeiro por Deus e segundo por causa do pastor Márcio, pastor Milval e pastor Fernando. Tinha vontade de ir embora daqui, sou daqui, não gostava daqui, porque não tinha amigo aqui, e nada aqui, aí eu vejo que esses homens, a gente começou a orar, orou um ano, né, pastor? Todo sábado, um ano orando aqui, de 11 à meia-noite, todo sábado. E aí o negócio foi ficando. Não é que eu gosto do nosso, não. Comecei a acostumar com esse negócio aqui. Se eu falar que vou embora hoje, eu me falo, pode ir, eu não vou. Vem tirando daqui hoje. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Eu estava pensando nesse congresso que a gente teve ali, teve um culto que houve 105 decisões para Cristo. Eu até estava conversando com uma hoje, crítica, eu conversando dela, uma discussãozinha. E aí eu falei assim, mesmo que às vezes a gente olha 105 pessoas, algumas foi emotivo por causa do movimento, mas se ficar numa festa que alguém olha daquele tamanho, a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo. Eu comecei a reparar nesse negócio, que as pessoas estão procurando algo para escape das suas dores, algo para escape das suas angústias. Estão procurando um Deus, um Salvador. E tem muita gente representando salvadores. Verdade é que só existe um. Só existe um Deus. É o que nós temos. É o que os evangélicos, os cristãos têm, professam. Só que, às vezes, nós somos o que menos apresenta o verdadeiro Salvador. Glória a Deus. O mundo, os católicos apresentam os seus, os espíritos seus, os humanistas seus, e os crentes sentados participando de festa para nós. E aí eu fiquei preocupado, irmão, porque nós somos chamados para fazer a obra. Mas eu não sou consagrado, eu não tenho. Já foi dito aqui, irmão. Você vive como você está fazendo obra. Quando você sai de casa, o seu vizinho olha e fala que é crente, vai para a igreja de novo. Uma hora, irmão, aquele cara, eu vou lá ver o que o homem está fazendo naquela igreja. Não é possível esse negócio. É obra. Tudo que envolve as coisas de Deus é obra. E eu olhando esse texto dessa mulher, ela me ensina como fazer a obra. Ela fez a obra. Quando Deus tira o povo do Egito, ele diz, olha, eu vou levar vocês para uma terra prometida e a terra de vocês. Só que a terra deles, eles precisavam lutar. Precisavam fazer uma obra para conquistar. Segundo nós, o céu já é nosso. Sua casa já está preparada. Eu falo muito isso, porque Jesus não disse que ia esperar nós chegar para preparar a casa. Ele disse que a casa já está preparada. Então nós precisamos conquistar, nós temos uma obra pela frente para conquistar. E assim como nós temos essa obra para conquistar, nós também temos que conquistar pessoas que também já têm casa preparada e muitas das vezes estão indo para um Salvador que alguém está oferecendo e nós não. E aí eu vejo essa mulher, que aquele povo chega ali no Egito, no Jordão, e Josué diz, olha, agora eu vou mandar 2 para Jericó, porque a primeira guerra que nós temos é Jericó. Nós precisamos dar um passo para conquistar essa terra, o primeiro é Jericó.
E Jericó, vocês sabem que é uma cidade murada. Segundo alguns exemplos de tradição, são 2 muros, o muro de fora cabe, parece que 2 ou 3 carros de largura o muro, um em cima do lado do outro. O de dentro cabe 1 carro de largura, 2 muros, bem alto, ao redor da cidade, intransponível, impossível de se passar, porque até naquele tempo a gente vai olhar, não tinha bazuca, não tinha canhão, não tinha bomba, não tinha, a gente não via isso. E aí, quando eles vão, os 2 homens, a Bíblia vai dizer que eles entraram na casa dessa mulher. Que o escritor, aos livros de Josué, faz questão de dizer, uma prostituta, uma mulher improvável, uma mulher que não tinha, eu não escolheria, irmão, a gente com que somos, parte de ser humano, não como cristão. Cristão não pode fazer isso porque nós não estamos aqui para dizer quem que pode e quem é melhor. Então faz ser uma prostituta, ou ser um bêbado, ali a gente não tem que escolher. Mas o ser humano normal não escolheria aquela mulher. Mas Josué faz questão de dizer uma prostituta. Entrou na casa dela porque aquela casa ficava na portaria. A primeira casa era um hotel, era uma pensão. E alguns dizem que era um prostíbulo e alguns dizem que era apenas uma pensão. Mas se nós for ver no contexto da palavra, era uma casa de zona, era uma casa de prostituição. E assim um hotel. Aqueles homens entram ali. E aí ficam sabendo lá dentro. Ó, tem 2 homens aí que vieram do povo de Israel e eles vieram espionar a terra. Eles vieram olhar para ver os pontos fracos da terra. Nós precisamos destruir, precisamos matá-los, porque matando eles nós vamos impedir a obra que eles venham fazer. E aí eu comecei a ver a obra de Deus nesse negócio. Comecei a ver a importância daquela mulher nesse negócio. Primeiro, irmão, Deus não te escolheu porque você é o melhor. Porque Deus não olha nesse quesito. Deus não te escolheu porque você faz uma faculdade ou fez uma faculdade. Para Deus não faz diferença. Não é por você ser, ou por eu ser, ou por nós ser. Deus nos escolheu porque Ele é amor e Ele escolhe, aberta a porta da escolha para todo mundo. Porque uma prostituta, Ele permitiu que ela fizesse a obra. Ela olhou para aqueles homens e viu que eles vinham de Israel. Ela já tinha ouvido falar de que Israel tinha feito e que aquela terra foi dada por Deus e eles teriam que destruir os moradores. E ela disse, eu preciso entrar nessa obra. Preciso entrar nesse negócio. Você sabe o que eu penso? Se ela entrega aqueles homens para o rei matava eles. Sabe-se lá quanto tempo durava de onde Josué estava com o exército até lá? Quanto tempo ficava ali? Ia atrasar a obra, ia atrasar a entrada na terra, ia atrasar a entrada, tomar conta, dar um passo de partida ao destruir Jericó. Aquela mulher disse, eu vou entrar no meio desse negócio, eu vou ajudar esse povo, porque eu sei que o Deus é poderoso e quem sabe eu posso alguma coisa lucrar nesse negócio. Quem sabe quando eles vierem destruir eu posso livrar eu e minha família. E aquela mulher, ela não enxergou inimigos. Aleluia. Ela não enxergou dificuldade por ela ser prostituta. Ela não enxergou dificuldade por ser de outro povo, ou de outro lugar, ou de outro setor, ou de outra empresa. Ela não enxergou dificuldade. Naquele momento, ela enxergou uma oportunidade para fazer a obra de Deus. Aleluia. Nós queremos oportunidades aqui em cima, irmão. Nós queremos oportunidade da igreja para cantar na igreja. É bom, irmão, você é de Deus. Queremos oportunidade aqui, mas às vezes temos desprezado as oportunidades diárias que Deus nos dá para fazer a obra. Aleluia. Na nossa firma, na nossa escola, aonde nós passamos, todos os lugares, se a gente prestar atenção, tem oportunidade de obra do Senhor. Tem oportunidade de fazer a obra do Senhor. Ela podia ter deixado a Deus narrar, mas ela falou, eu preciso entrar nesse negócio. E ela viu uma oportunidade de mudança de vida. Se eu ajudar, quem sabe eu posso ser salvo. E você é chamado para fazer obra. Nós somos chamados para o ID.
E nós fechamos o olho para as oportunidades. Por quê? Porque eu ensaiei para cantar na igreja, eu estudei para pregar na igreja, eu ensaiei para estar na festa na igreja. Não é errado, mas enquanto nós passamos com o olho igual, perdão da palavra, igual cavalo com cabeça. A gente tampa daqui para não olhar por lado. Vou para a igreja, não é errado, não tem lugar melhor do que estar naquela igreja. Mas às vezes, se nós tirarmos aquele tampão que fica dos lados, a gente começa a enxergar a oportunidade. Oportunidade. A gente não entende coisas que acontecem em nossa vida, a gente pensa, é coincidência, irmão. Na vida de crente não existe coincidência, é Jesus-cidência fazendo algo. Eu não ia passar por essa rua, resolvi, coincidência, eu encontrei você, não é coincidência não, é Jesus-cidência que fez você virar para encontrar essa pessoa, ou para ver algo, para você enxergar que tem obra de Deus. Um pastor foi convidado, ele era pastor de uma igreja, e tinha um irmão que era empresário. E esse irmão tinha que fazer uma viagem para a Suécia, já tinha avisado ele, falou, pastor, eu vou fazer uma viagem para a Suécia, minha esposa, ela vai ficar um tempo fora, uns 15 dias, a trabalho. E aí, nos dias de ir, ele chegou no pastor, falou, pastor, deu um problema, e eu queria te fazer um convite. Eu já comprei passagem, já paguei hotel, já gastei dinheiro. O senhor vai levar de férias agora mesmo, minha esposa não pode ir, o senhor não vem comigo, não. O pastor pensou assim, mas eu vou para a Suécia, de graça, vou aproveitar as férias, vou para a Suécia, isso é bênção. É uma coincidência, dá certo bem na hora da minha folga, das minhas férias. Não vou para a Suécia. Chegando no hotel na Suécia, o pastor, o membro disse, olha, eu vou para trabalhar, e vai ter um trabalho aqui do Billy Graham. Vem aqui no pouco menos da frente, aqui tem um estado, vai ter um trabalho do Billy Graham, se o senhor quiser ir lá, fica à vontade. E o pastor chegou de noite e falou, eu não vou fazer nada, eu vou lá ver o Billy Graham. Eu não entendo o que ele pega, não, mas Deus, quem sabe, Deus revela lá e eu vou lá. E aí, ele saiu, subiu na plateia lá, e ficou lá. Quando de repente chamaram para orar na frente. E saiu um pouco correndo, desceu correndo e um passou e esbarrou nele. Um jovem. E no esbarrar nele, ele desceu e caiu de cara no chão, lá na frente, na grama. E aí ele falou assim, pai, eu senti alguém, eu falei assim, vai lá e fala com ele. Que conversa que eu vou falar com ele? Isso é coisa da minha cabeça, eu não sei falar mal português, como é que eu vou falar para alguém aqui? Aí ele continuou, vai lá e fala com ele. E aí ele não entrou, ele falou, vou descer lá, eu não sei o que eu vou falar, mas eu dou um abraço dele qualquer coisa. Aí quando ele chegou lá perto, ele falou assim, Jesus te ama, ele tem uma obra na sua vida. Aquele jovem que estava ali virou para ele, abraçou ele, e na língua portuguesa falou para ele, é resposta de oração, hoje eu vou mudar a minha vida. Aí ele ficou sem entender, e como é que ele está falando em português? Eu sou sueco. Nasci na Suécia, mas há muitos anos o meu pai ficou 10 anos na minha mãe lá no Brasil fazendo a obra e veio embora para cá tem mais de 20 anos. Quando vieram para cá, eu, rapazinho, saí da igreja, desviei, entrei nas drogas, já tentei suicídio, já ontem mesmo eu tentei, ia morrer, mas algo me falou dessa festa aqui. E eu falei para meus homens, eu quero ir lá, se o senhor me ama, só vai usar uma para falar comigo. Mas eu não quero que o senhor use um sueco. Eu não quero que o senhor use um pregador, eu quero que o senhor use um lá da terra onde meu pai veio missão. Se o senhor me ama, só tem que usar lá da terra onde meu pai veio missão. Aí, irmão, ele foi entender que não existe Jesus-cidência. Deus barrou a mulher do pastor, do homem ir para levar ele, para ele aproveitar a oportunidade e aquele jovem não morreu. Jesus morreu por Cristo e ficou crente. Porque ele estava no lugar certo e aproveitou as oportunidades. Quantas pessoas, irmão, que estão aí perdendo a vida, porque nós não abrimos os olhos e vemos a oportunidade. Eu não sei falar, você sabe abraçar, irmão. Segundo a pesquisa que você vai procurar, uma das coisas que mais livra alguém do suicídio é o abraço. Há um desespero do abraço, quero morrer, alguém chega e abraça, aquela pessoa muda, e nós podemos abraçar, nós precisamos fazer como aquela mulher, enxergar as oportunidades, está do seu lado, irmão, está lá naquela fila de banco onde nós vamos, está lá no serviço, você não entende, porque aquela mulher enjoada vai lá todo dia no seu serviço, é porque Deus só leva ela lá, para você enxergar a oportunidade e dizer, olha, Jesus que
te ama. Aleluia! Glória a Deus! Mas, Aleluia! vocês lembram das filhas? Tudo até mudar. A Lídia, vocês conhecem a Lídia na Bíblia? Uma comerciante lá de Filipos, que Paulo chega para fazer a obra, não tinha igreja, não tinha nada. Ela falou assim: rapaz, eu vou aproveitar esse negócio. Vamos fazer um culto lá na área de casa. E a Bíblia, a história vai dizer que por causa dela aproveitar essa oportunidade, a primeira igreja naquela região nasceu na casa dela. Porque ela viu a oportunidade. Precisamos parar de ficar olhando dificuldade, irmão. Veja a oportunidade. Aquele vizinho que liga o som alto do lado da sua casa, você começa a gritar e às vezes até desvia, xinga ele, caça briga. Para com isso, é a sua oportunidade que Deus está te dando. Porque a Bíblia fala que nós somos luz. E se você está no meio das trevas, não é porque o diabo te levou, não. É Jesus que te pôs lá para você brilhar as trevas. Aleluia! Vendemos a oportunidade. Tem gente aí esperando nós. Tem pessoas que vai ser livre da morte através do seu abraço. Do seu Jesus te ama. Glória. Eu não sei fazer nada. Liga o hino na sua casa, em vez de você ficar ouvindo aqueles funk. Liga o hino na sua casa, em vez de estar lá quietinho, liga o hino. Não sabe cantar na hora de lavar vasilha, não? Liga o hino lá e põe os irmãos para cantar e aí deixa o povo escutar. É obra de Deus. É obra de Deus. Aquela mulher enxergou e falou assim: eu vou ajudar esse povo. Vou ajudar. Só que tem outra coisa. Aquela mulher precisou de coragem para isso. Para fazer obra, para enxergar, para você ir lá, se enxergar a sua, você tem que ter coragem para fazer. Aquela mulher teve coragem. No versículo, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz que o rei mandou alguém lá na casa dele. Tira o povo para fora. O rei sabia que o povo ia ficar lá. O povo entra, quem vem de fora fica na casa dela. E ela sabia que se ela mentisse, o rei, para que eles não entrassem para dentro e encontrassem eles, ela ia morrer. Mas ela falou: eu preciso fazer isso. Ela teve coragem e depois não mais não, foi embora. Já pensou se aqueles homens entram para dentro? O cara, ela morria. Mas para fazer a obra de Deus, às vezes, você vai ter que pagar um preço. Vai ter que ter coragem. Às vezes você vai ter que ter coragem até para perder o emprego. Hoje em dia não tem isso mais não. Eu até preguei isso ontem no início do Edésio. Hoje, antigamente, quando falava que era crente, perdia até o emprego. Hoje em dia, até perder o emprego, você fala que é crente, é mais fácil. Mas às vezes, para falar de Jesus, para fazer a obra, quem sabe, você vai correr o risco até de perder o emprego. Mas é hora de você olhar e ter coragem para fazer a obra na oportunidade que você enxergou. Mas fique tranquilo. Se você tiver coragem para fazer. Vocês conhecem alguém na Bíblia chamado Sifra e Puá? Êxodo, capítulo número 1. O rei fala assim: mata qualquer menino. Os meninos nasciam e eles falaram assim: vamos com as parteiras. E as parteiras do Egito, na hora que nascer, vocês já matam. A Bíblia vai dizer que elas tiveram coragem e não mataram. O rei foi atrás e elas falaram: não, mas não teve jeito. Aí a Bíblia, no último versículo do capítulo 1, vai dizer: e Deus viu o que fez Sifra e Puá e constituiu família. Porque teve coragem de fazer, arriscou a sua cabeça. Mas quando você tem coragem para aproveitar a oportunidade, Deus garante, Deus está com você. Tenha coragem de falar com seu pai, tenha coragem de falar com seu vizinho, tenha coragem de falar com seu mas aí meu patrão, e daí, irmão? O seu patrão poderoso é Jesus, ele é mais do que o seu patrão. Tenha coragem de dizer para ele: Jesus te ama e quer salvar a Deus. Teve coragem. Se não é Esther arriscar a cabeça, os judeus têm morrido. Você vai ter que usar a coragem que Deus te deu. Por isso que eu disse para Josué: esforça-te e tenha coragem, porque não é fácil. Às vezes alguém vai te dizer de crente enjoado, que é crente nojento, fica pregando pra gente. Mas na hora do perigo, da dificuldade, ele vai lembrar do crente nojento. Alguém tem para gente, falou para Jesus: vou mudar esse negócio. Glória. Quantas vezes eu falei que minha mãe era quadrada, que só queria morar dentro de igreja, mas na hora que eu estava morrendo de overdose, a primeira palavra que veio na minha mente foi: sua mãe pregou de Jesus. E você vai morrer e vai para o inferno. Fale, aproveite, dê coragem, abra a boca. Se não sabe cantar, vai na papelaria, compra aqueles folhetinhos, se não sabe pregar, compra aqueles folhetinhos, entrega um folheto, mas aproveite a oportunidade que Deus está te dando. E Deus vai te honrar. Aleluia!
doidinho, doido, chama ele. E ele, vamos, entrou em São Paulo, foi, parou de frente dos prédios, o lugar mais perigoso de São Paulo. Falou, é aqui, para aí. E o irmão fez o seguinte, você vai chamar alguém, ele vai lá, tem alguém aí. Ele falou, peraí, ele atravessou a rua, parou debaixo de um prédio e disse, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele não estava morrendo. Aí quando ficou com a mãe batendo nele, pensa no amor, esse cara fez na 3 horas, né? Foi embora. Passaram-se um dia, teve uma festa, numa outra igreja. Foi dia que Jesus veio, o irmão falou assim, Deus mandou vir cá, chamava ele lá na outra igreja. Não vou não, você está doido, rapaz. Aí a pessoa disse, isso foi Deus. Eu vou com você. Do outro ministério, falou com o pastor dele, não tinha culto, vamos lá. Chegou lá, na hora da pregação do bem bom, aí um jovem pede a oportunidade, o pastor dá a oportunidade de conhecer ele. E o jovem disse, eu quero contar um negócio que aconteceu comigo esse dia atrás, já tem alguns dias. Eu estava, os irmãos não conhecem, meu pai é pastor, eu estava desviado na droga, já fui homossexual, estava perdido, todo cortado, porque ele vem querendo morrer. E um dia eu subi num prédio, lá no centro da cidade, naquele lugar mais perigoso, subi lá em cima para morrer, eu ia pular lá de cima. Naquela hora, quando eu cheguei na porta para pular, eu escutei alguém lá embaixo dizer, glória a Deus, glória a Deus. Eu carrei, me dei conta, eu desci e fui voltar para Jesus. Por quê? Porque alguém teve coragem, irmão. 3 horas eu fiz, 3 horas da manhã eu te falar. Você vai ter coragem, precisamos ter coragem. Deus está nos apontando, Deus está nos mostrando, pessoas precisando. Aquela mulher teve coragem, mas aquela mulher entendeu que era uma grande obra. Porque nós temos um negócio de dizer, eu sou só um porteiro. Ah não, eu só ensaio as crianças. Ah não, eu não sento ali no público, achando que aqui nós somos dentro da visão de Deus. O que está aqui, com o que está lá, para ele não tem tamanho meu. Existe a hierarquia de carro, porque isso é normal. Mas a gente tem um negócio de falar, ah não, eu só canto de vez em quando. Ah não, eu só faço limpar os bancos da igreja, irmão. Tudo na obra de Deus é uma grande obra. Não tem só obra não, porque a obra é como uma engrenagem, é como um motor. Se faltar uma peça, o motor para. A obra de Deus precisa do que limpa. A obra de Deus precisa do que abre. A obra de Deus precisa do que vai à igreja. A obra de Deus precisa do que saia. A obra de Deus precisa do que prega. Se alguém dizer que você só faz isso, você fala, estou fazendo uma grande obra. Já pensou você que eu não ia falar? Eu pensei que esses dois não. Eles têm mais 600 mil para mandar. Quando o tempo ia atrasar, o rei ia cercar mais e corrigir na porta de Jericó. Agora eu vou dificultar mais. Ia dificultar mais a coisa. E ela entendeu que aquilo era uma grande obra. Falou, vou ajudar. E se tornou uma grande obra. Porque Deus não botou todo o negócio, está tudo tremendo. Vamos chegar que Deus vai dar vitória. Deus, irmão, não tem coisinha não. Se o pastor te escolher, não, você vai ficar uma semana lá de fora, cuidando das crianças. Entenda que é uma grande obra primeiro, porque essas crianças são o futuro da igreja. Não é só a criança, não, é uma grande obra que nós estamos fazendo. Às vezes a gente faz com relaxo, porque acha que porque o irmão é vice, porque o pastor, ele é melhor do que nós, ele está fazendo obra, é todo mundo junto, é todo mundo trabalhando unido, para que a obra rompa, é como um motor, se faltar uma engrenagem. Não vai. Glória a Deus. Ah não, mas eu não sei fazer nada, eu só oro. Para Deus abençoar a igreja, é uma grande obra. Todo mundo tem parte nesse negócio. Todo mundo faz parte dessa obra. Irmão, Pedro estava fazendo missão numa cidadezinha. E tinha uma mulher lá que eu nunca vi falar dela. Capítulo 9 de Atos. Alguém que logo morreu. A Dora só fazia isso. Mas reuniram a turma e falaram, vamos chamar Pedro. Porque a Dorcas morreu. A Dorcas só era um lenço. Pois é, mas hoje está fazendo falta o lenço dela. Quem vai fazer lenço por nós? Aqui na nossa cidade não tem ninguém mais que faz lenço. Ninguém mais faz isso. É ela que fazia. Vamos lá, os cabelos, porque ela só fazia lenço. Só que ela no lenço vai mexer no ombro que está numa obra de pregação, uma cruz.
cruzada é grande, uma cidade vizinha, porque só fazia lenço, só ela fazia lenço. O que Deus deu para você, deu para você, outro não faz, irmão. Mas é uma grande obra, não é pequena, é uma grande obra, é honra, irmão. Às vezes, pastor, quando você vê pessoas fazendo de qualquer jeito, ele não entendeu. E acha que o meu é melhor que o outro. Essa vida do varão é só vice. É uma obra grande. Grande. A obra de Deus não tem pequenino, média, tudo é grande. Ela envolve desde o lavador, o limpador. Não, sem o irmão que abre aqui. Às vezes o pastor não vem, eu pensei que eu não vinha hoje. Aí você não vem, o irmão não abriu, o cara fora, o irmão está fora. Precisa do irmão que abre, irmão. Ah, mas ninguém limpou, ninguém vai sentar no banco assim de poeira, precisa do irmão que limpa. É uma grande obra, irmão. Tudo que você for fazer, se der uma oportunidade para você, o pastor te deu uma oportunidade, seja o que for, louve a Deus pela honra. Foi Deus que te escolheu para fazer essa grande obra. Aleluia! Irmão, é normal uma mulher ter filho, né? Normal, é natureza. Mas a pessoa se aquela Maria, eu não quero ter filho, não. Hoje a mulher vai ter o Salvador, né? Pobrinha, isso vai ser normal. A pessoa se aquela Maria, entende como muitos, só isso? O anjo veio aqui só para isso? E aí, eu estava uma grande obra, o que é dado da parte de Deus. Não deixa o diabo te colocar na sua cabeça que não é nada, não, é obra. Por causa daquela mulher, a obra foi feita naquele lugar, não foi atrasada, não foi dificultada. E eu vou te alegrar, irmão. Quando você faz a obra, a grande obra, entende? Deus recompensa. Não fique pensando que você vai fazer aleatório e ninguém vai ver, não. O seu pastor talvez não viu, o seu marido talvez não viu, o seu orando de madrugada. Ninguém viu você fazendo, mas Deus recompensa. Porque o teste que nós vemos, ela disse: olha, eu vou fazer para você me livrar. Quando vocês entrarem, vocês me livram. E a Bíblia vai dizer: foi salvo o Raabe, o pai, a mãe, os filhos, a família, todo mundo que estava ali dentro. Era só ela.